queridos, a paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso cenáculo de oração. Hoje, segunda-feira, dia 26, e, como dizem aí, a vida que segue, né? Mas sempre dentro da direção de Deus, da vontade soberana do nosso Deus. E como é bom a gente poder contar com a presença desse Deus maravilhoso, como é bom a gente ter essa certeza na nossa vida da bondade do Senhor, da misericórdia de Deus. Estamos aí chegando ao final de mais um ano e temos aí essa convicção que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Agora, quanto é importante a gente construir em um lugar firme, uma rocha firme. Como diz a palavra, aquele que constrói a sua casa na rocha, quando vem a tempestade vem, né? Você vendo aí, tempestades naturais, tempestades espirituais, tempestades de enfermidade, tempestades, né, financeira, tempestade da mentira, da acusação, enfim, né? Nossa vida é uma constante luta e guerra, não dá pra gente ficar um dia com depressão. Em nome de Jesus, amém? Então, temos que ser valentes sempre. É importante você entender, temos que ser valentes sempre, sempre. Estava meditando hoje uma palavra lá em 2 Samuel 12, uma história de Davi, e eu estava até falando para que o Espírito Santo me autorizasse hoje a falar dessa palavra, que é uma palavra, ela não é fácil de ser comentada, porque ela tem começo, meio e fim, né? E a gente vê ali algumas situações acontecendo. E o que me chamou muita atenção nessa palavra foi que Davi, ele colocou a sua própria sentença. E às vezes as pessoas vivem como se elas fossem a pessoa mais justa do mundo, né? Tem gente que se conversa, né? O perfeito está ali e não sai dali, não dá chance para os outros, né? Ele é perfeito, ele é correto, ele é tudo isso e tal. E quem conhece a nossa vida mesmo é Deus, né? Então, acho que a gente está muito esperto com isso. Bem, mas vamos falar um pouco mais sobre isso também, mas antes quero orar com você. O cenáculo de oração, ele tem essa característica de abençoar, de cobrir a tua casa, a tua vida, de te ajudar nessa formação, nessa transformação, e em nome de Jesus, porque uma coisa eu tenho certeza, se existe alguém abençoador, é Deus. Uma coisa eu tenho certeza, se tem alguém misericordioso, é Deus. Uma coisa eu tenho certeza, se tem alguém que perdoa de fato, é Deus. Se eu tenho alguém que pode dar para nós uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, né? Uma oportunidade de novo, de recomeçar, é Deus. Então, Deus é maravilhoso. Então, eu quero, em nome de Jesus, poder te abençoar. Dizer que Deus está de olho em você, na sua história, nas suas atitudes, nas suas ações. E vamos colher, porque temos acompanhado aí vocês, jejum, 12 horas, jejum coletivo, posicionamento, orando, buscando, entrando neste horário, né, não só um dia, uma semana, um mês, mas nós estamos aí já mais de 2 anos, né, neste horário, orando, virando a noite, né? E eu achei interessante que algumas pessoas perguntaram, e aí, bispo, no dia 24 vai ter, né? Eu não sei, assim, em nome de Jesus, eu, né,
visto muito preso a essas coisas de festa. Eu acho assim que um dia normal, como foi dia 24, dia 25, né? O que mais acontece é que as pessoas acabam comendo mais tarde, quer ver os fogos, sei lá, algumas coisas do tipo, né? Mas para mim é muito normal. Isso a gente não vamos conseguir fazer com certeza dia 31 para dia 1º. Então vocês já fiquem espertos aí que não vou fazer, vou estar na igreja nesse horário, amém? E estar ali recebendo você, uma das pessoas que vai estar recebendo a palavra profética, a palavra do ano de 2023, independente de qual seja a palavra, eu sei que será uma palavra que vai abençoar as nossas vidas, que vai nos fazer ter um objetivo, né? Canalizar as nossas forças em uma situação, em um ano apostólico, profético na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quanto é importante, hoje fiquei muito feliz fazendo uma visita e foi muito marcante para mim e ver que, né, uma pessoa hoje já, um senhor, né, e tudo tem acontecido por causa de palavras proféticas na sua infância. Né? Palavras proféticas que foram declaradas com autoridade. Sabe aquela palavra? Você vai ser. Né? E em nome de Jesus, e nós temos esse grande privilégio de podermos abençoar, profetizar, até sobre o vale de ossos secos. O que significa isso, bispo? Profetizar, sabe aquela criança peralta, rebelde, que não para, imperativa, que às vezes fala, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Você tem que profetizar, abençoar, mas com verdade, com amor, sabe? Com amor. E saber que Deus, né, é Deus que cuida do nosso dia a dia, é Deus que cuida do nosso presente e futuro, é Deus que determinou cada um dos nossos dias, foram escritos e determinados. Eu, quando lembro desse versículo, falo, Deus, me coloca nesse alinhamento. Se eu estou fora, me ajuda. Eu quero estar nesse alinhamento. Cada um dos vossos dias foram escritos e determinados. E Ele, como Pai, com certeza, Ele não traçou desgraça para a nossa vida. Ele pode permitir por uma situação. É o que a gente vai ver hoje nesse texto. Né? Os dias de Davi foram escritos e determinados por Deus. Eu quero que você possa aí abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. A gente vê aqui essa história tão interessante, começa aqui com o profeta Natan. Ele já começa o versículo 1 dizendo que Deus enviou Natan até Davi. Natan foi ali para uma missão divina. Natan foi falar com Davi e disse, e Deus viu que Davi estava meio cego com relação aos erros que ele havia cometido, os pecados que ele havia cometido. Ele continuava cego, com o coração endurecido, não enxergava. Então ele mandou Natan. E Natan então começa a contar uma historinha para ele. De fato era uma história, havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado, o pobre não tinha nada, só tinha ali uma cordeirinha que havia comprado, que criou com muito amor dentro da sua casa, enfim, tal. E o versículo 4 fala, certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e o rico então pegou ao invés de pegar uma das suas ovelhas, que tinha muitas, bastante ovelhas, gado, poderia pegar qualquer uma e não faria falta alguma, ele resolveu pegar o do pobre, né? O Natan contando a história para Davi, o rico resolveu pegar o do pobre, a ovelhinha do pobre, diz o versículo 4, né? E em vez disso ele pegou ali o cordeirinho do homem pobre, né? Enfim. E o versículo 5 fala então, quando ele acaba de contar essa história, o furor de Davi, né? Ele fala que houve um furor, uma ira, algo assim que entrou dentro dele,
de Davi se acendeu contra aquele homem, aquela história, né? Se acendeu a ira, né? Se acendeu contra aquela situação e ele pegou e falou: Natan, profeta, é o seguinte, tão certo como vive o Senhor, que vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. Olha aí, justiça e juízo. A justiça e juízo pertencem ao Senhor, né? E Davi então fala: este homem deve morrer, esse cara que fez isso. Então, né? Outras palavras aí, esse cara tem que morrer. E, para surpresa de Davi, ele estava sentenciando a sua própria vida. E às vezes a gente vê muitas pessoas fazerem isso. Não, porque não sei o quê. E a pessoa, às vezes, ela é a perfeita do mundo, meu Deus. E às vezes ela acaba caindo em uma situação que ela mesma criou. Então eu quero, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, dia de libertação, querido, em nome de Jesus. Se você está debaixo de uma sentença que você mesmo, né, sentenciou, se ali naquela história, naquele furor, você contou para alguém falou, não sei o que e tal, né, e você concordou, então de repente as coisas estão aí e é você que está nessa situação. É a mesma coisa, a pessoa que não libera perdão, né? O que acontece? Não adianta ela pedir perdão para Deus, porque se ela não perdoar, Deus, perdoai o vosso pecado, assim como, né, nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Então, e assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a oração é bem clara. Como eu perdoo, o Senhor me perdoa. À medida que eu sou medindo, o Senhor também vai me medir. E foi isso que aconteceu. Essa foi a medida de Davi para aquela história, aquela situação, né? E Davi ainda falou mais ainda, tem que morrer, e pela aquele cordeirinho que ele pegou, tem que restituir 4 vezes, entendeu? Tem que restituir 4 vezes, porque ele fez uma coisa, né, que não era legal, né? Porque ele não teve compaixão, né? Davi falou, é uma pessoa sem compaixão, como ele falou, eu sou uma pessoa de compaixão, aquele cara não tem compaixão. E às vezes a gente fala assim, tem vídeo de pessoas vendo a pessoa falar alguma coisa e ela não tem compaixão. Às vezes ela pode ter compaixão do irmão na igreja, falando sério isso. Tem compaixão, abraça o irmão, ô irmão, tal, né? O cara vai lá na frente, todo sujo, você vai lá e abraça, tal. Você vai lá pro banheiro se limpar e, sabe, eu ia falar alcoolizar, né? Tomar um banho de álcool por dentro e por fora. E, porque, meu Deus, que coisa, né? Que coceira. Eu chego em casa, a primeira coisa, jogar essa roupa fora, tomar um banho. E às vezes em casa, né, não consegue abraçar o marido, não consegue abraçar a esposa, não consegue abraçar os filhos. Né? Não vou te abraçar hoje não, porque você não te perdoou. O que você fez hoje foi muito feio e tal. Mas na igreja abraçou todo mundo, até pessoa que não conhecia. Né? E Davi falou, esse cara não tem compaixão, esse cara merece morrer, tem que devolver 4 vezes mais. Né? Ainda bem que o Zaqueu ficou atento, entendeu? Eu devolvo 4 vezes mais, como falou Davi, então, né? E ali recebeu a bênção, a misericórdia, a salvação do Senhor. Mas é muito sério isso, querido, muito sério, porque o pecado nos cega. E às vezes é difícil a gente fazer a nossa autocrítica. Eu vejo muitas pessoas muito arrogantes, sabe? Muito, muito arrogante. Ela é, né, a figurinha carimbada, ela é a cocada, né, ela é a última Coca-Cola do deserto, ela é, sei lá. Então, ela é tudo, o Espírito Santo só fala com ela, sabe? Não, o Espírito Santo me falou, e o Espírito Santo, coitado, passou longe ali. Enfim, e Natan então falou, então Natan disse a Davi, este homem é você, cara. Este homem, Natan foi muito forte aqui, o sacerdote tem que falar a verdade. Então, se tem alguma situação aqui, a verdade nos liberta.
E a verdade libertou Davi. Amém? A verdade libertou Davi. Este homem é você, Davi. Esse homem que merece morrer, devolver 4 vezes mais, que não teve compaixão, sabe? Esse cara é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. Eu te livrei, eu te ungi rei de Israel. Não você que se auto se ungiu, eu te ungi. Então, em nome de Jesus, é muito sério isso. E, e ele fala, eu lhe dei, né, a casa do seu senhor, todas as mulheres, você é rei, você podia, né? Tinha liberdade, naquela época tinha toda essa, né? E todos os seus próprios braços, né? Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E isso, se isso não fosse pouco, eu te daria, acrescentaria muito mais se você precisasse, né? Eu te daria muito mais. Agora, ele fala no versículo 9, porque então você desprezou. Agora, olha que coisa interessante. Deus está falando, isso incomodou, porque Davi não é pelo fato de ter pecado, porque esse pecado ele está desprezando a Deus. Não houve nenhum tipo de temor a Deus. Então Deus fala aqui através do profeta, porque você então desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O que ele fez não foi aos olhos da sociedade, aos olhos de Deus. E com a espada que você matou Urias, Davi não matou, né? Mas ele mandou, o texto fala, a espada que você matou Urias, o Eteu, você tomou por espada a mulher, você tomou por esposa a mulher dele, depois mandou matar com a espada dos filhos de Amon. Né? Era uma guerra contra os filhos de Amon. Ele mandou lá para frente para ele morrer. E ele morreu. Né? Agora, pois, né, a espada jamais se afastará da sua casa. Né? Porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser a sua mulher. Né? Então, pecado tem consequência. Pecado traz consequência. Pecado, como nós vamos ver aqui, ele foi perdoado, tá? Mas houve consequência. Então, nós precisamos estar muito atentos àquilo que nós fazemos e como nós agimos. Amém? Muita gente é muito bom para ser crente na igreja, né? Mas em casa, só o sangue de Jesus. Então, cuidado, tem consequência. Versículo 11 fala assim, diz o Senhor, eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você, tomará as suas mulheres, as suas próprias vistas, e darei a outros homens que se desviará, deitará com elas e plena luz o dia, porque você fez isso em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz o dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas Deus perdoou o pecado de Davi. Ele reconheceu o seu pecado. Você lê lá o Salmo 51, ele está falando sobre essa situação. Ali, ele realmente rasga o seu coração, coloca a sua vida diante do Senhor, pede para Deus restaurar, restituir, lavar o pecado, a transgressão, da iniquidade, enfim. Mas aqui a gente vê que Davi fala, eu pequei contra o Senhor. Aqui ele não tinha que falar muita coisa, tinha que simplesmente se arrepender. E Natan respondeu, também o Senhor te perdoou. Deus, ele perdoou Davi. Né? Mas ele disse, você não vai morrer. Né? Você não vai morrer. Mas, versículo 14 fala assim, mas porque com isso você deu motivo
a que os inimigos do Senhor blasfemassem também os filhos que lhe nasceram, o filho que lhe nasceu morrerá. Davi não morreria, mas o filho que nasceu daquele relacionamento, Deus falou que ia recolher. Né? E aí então vem a história, né, que é interessante, né? Daí do versículo 15, 16 em diante, então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi e a criança adoeceu gravemente. Aí tem aquela história brilhante, maravilhosa, que Davi põe a cara no pó por 7 dias, depois que veio aquela situação, e a criança depois do 7º dia morreu, Davi se levantou, se ungiu, ninguém entendeu nada, falou, esse cara pirou, ele não quer comer, não quer se levantar, não quer fazer nada, só ir orando, nem a criança ele foi ver. Deixou lá com a mulher, cuidando, as pessoas cuidando do seu filho. E ele orando a Deus, e ele buscando, ele lutando por aquela geração. Quando a criança morreu, ele se levanta. Né? Você lê depois a história, você que não conhece a história, lê toda a história, não vai ter tempo, infelizmente. Mas Davi, ele se levanta depois, que ele soube que a criança morreu. Ele vai, toma um banho, estava ali 7 dias, precisava tomar um banho. Precisava trocar de roupa, fazer 7 dias que ele também não trocava de roupa. E tomou um banho, se ungiu, foi para a casa do Senhor, adorou a Deus, né? E voltou, consolou a sua esposa e teve uma relação com ela e veio dessa relação Salomão e Deus abençoou. Então Deus perdoou o pecado de Davi, Deus abençoou a vida de Davi, mas as consequências ele colheu. Agora é muito sério isso. Em nome de Jesus. Não sei qual é a tua história nesse sentido, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, Davi foi perdoado, foi liberto, foi restaurado, e Deus deu a ele o livramento, e ele realmente viveu, continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E aquele pecado não, né, virou um tormento na vida de Davi, porque Deus trouxe Salomão, e Davi realmente não andou em depressão e nem ficou, né, se sentenciando e não se perdoando. Então, em nome de Jesus, querido, é muito sério. Nós temos aí final de ano e é muito importante você refletir em algumas situações. Né? Nós vamos profetizando, declarando que nós não entraremos em 2023 com pendência. Não entra com pendências por causa do pecado. Não importa o que você fez, se você ainda não se retratou, se você não pediu perdão, se você não se arrependeu, que é o mais importante. Davi, ele se arrependeu. Aí ele entendeu, né? Ele não precisava ter pego a mulher daquele Urias lá, que estava casada. Ainda viu que ela estava casada, ela depois falou para ele que estava grávida, e ele, né, deveria se retratar ali, mas não se retratou e ainda mandou matar o marido dela. A coisa que Davi fez foi realmente, né, não foi um dia, não foi 2, ficou naquela situação de pecado por algum tempo, até que a mulher foi falar para ele, estou grávida. Então, houve alguma situação. Então, o coração de Davi se endureceu por alguns meses. E se o coração ainda está duro por alguma situação, em nome de Jesus, aproveita hoje, não permita, né, que nasça o sol antes que você realmente se arrependa. Em nome de Jesus, se tiver que pagar o preço por isso, você vai pagar, mas a tua vida será marcada pelo poder de Deus e não por o pecado, por uma situação. Deus restaurou, Deus deu um filho, né, que foi o homem mais sábio da face da terra. O filho de Salomão era tudo na vida de Davi, né? E Davi, ele cuida de Salomão, prepara Salomão para o reinado. Salomão faz um excelente reinado, depois, lógico, ele se perdeu, mas tudo que ele pôde aprender com seu pai, receber do seu pai, ele pôs em prática e tudo deu certo. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus, ele perdoa,
mas se tiver que carregar alguma consequência, isso, todos os pecados têm consequência, né? Fica a critério de Deus, não é critério do homem, é critério de Deus. O que nós precisamos saber é que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. Davi se irou, né? E ainda sentenciou a sua própria vida. Não tinha aberto os olhos para aquela situação. Já estava alguns meses naquela situação. Então, é uma coisa muito séria nesse sentido. Não é tamanho, Deus não mede tamanho, né? Deus mede esses tipos de consequências. Não sei quais são os critérios de Deus. A gente pode ver vários exemplos bíblicos, né? Vários exemplos bíblicos. Então, é muito sério. Abraão mentiu lá, falou que não era a esposa, era a irmã mais linda que ele tinha, e era a esposa dele. Então, assim, tem muitas situações e Deus não esconde nada da Bíblia. Tá? Deus deu uma chance para Abel, para Caim. Ó, Caim, o teu desejo cumpre você dominá-lo. Ele não quis nem saber. Né? Ele não quis nem saber. Deus deu toda a chance para Caim. Ele foi lá e matou seu irmão e ponto final. Aí sim veio a consequência do pecado de Caim. Então, nome de Jesus não é uma regra que Deus estabeleceu para nós. Ele estabeleceu uma única regra que é para todos nós, é o arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Em nome de Jesus. Davi, então, ele se arrependeu. Aquela história fez cair a ficha, né? Como diz aí, a ficha já nem existe mais. Mas, em nome de Jesus, eu quero que você hoje receba essa unção de libertação na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia é um livro maravilhoso para a gente olhar, entender. Eu errei, eu pequei, eu fiz besteira, eu fui na minha força, no meu impulso, na minha razão, no meu modo de entender, de conhecer. Mas tinha uma hora que, Senhor, tudo bem, era a minha forma de ser, de conhecer, era a minha razão, mas hoje eu vejo que está errado. Eu vejo que eu agi errado. Então, limpa o teu coração, limpa a tua vida, não entra principalmente com essa pendência. Amém? Em nome de Jesus. Se você entrar com uma pendência financeira, você vai trabalhar e vai resolver. Se entrar com uma pendência dessa, então é mais complicado. Essa pesa muito mais do que você entrar com uma pendência financeira. É sério o que eu estou te falando, em nome de Jesus. Amém? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero trazer sobre a vida de cada um dos seus filhos hoje a libertação. Natan trouxe Davi uma libertação. Foi necessário que, através daquela história, daquela situação, a qual Davi mesmo julgou e condenou, e colocou sentenças ali. Só que aquela pessoa era ele. Tinha feito isso e não estava vendo, não estava enxergando, não se abriu para a libertação. Mas aquele momento que ele entendeu que aquilo estava totalmente errado, tinha desagradado a Deus. Deus não tinha se alegrado com aquilo. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que hoje, nessa noite, haja essa limpeza, essa purificação. Se há alguma pendência aqui em alguma situação, em alguma área na vida do teu filho, da tua serva, em nome de Jesus. Como aquela pessoa que às vezes roubou e depois chega o ladrão, tem que ir para a cadeia, o ladrão tem que morrer, né? Mas ele se esquece que ele roubou e não pediu perdão. Ele não se retratou. Foi coisa no meu passado. Mas você está lançando sentença sobre a tua própria vida. Receba hoje essa libertação em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você que entrou hoje aqui, talvez você jogou uma sentença na tua vida. Em nome de Jesus. Você talvez seja um pai, um padrasto, alguém que você viu agredir, que você viu fazer coisas feias, e você jogou uma sentença: todos os homens são iguais, todos os homens são violentos, todos os homens não prestam. Você casou, só que você não quebrou essa sentença na tua vida. E de repente você está colhendo alguma coisa hoje porque você mesmo se sentenciou.
Você não se arrependeu daquilo que você falou, da forma como você agiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus liberta de toda a sentença que nós muitas vezes colocamos sobre a nossa própria vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Vi pessoas falando, jogando sentença. Olha que criança mal educada. Essa criança, sabe, nunca vi criar um filho desse jeito. Essa mãe não sabe criar esse filho. Esse pai não sabe criar esse filho. Criou esse filho mal educado, que não sei o quê, né? E jogou sentença ali. De repente, seu filho está fazendo talvez até pior do que aquela criança que um dia você sentenciou. Você tem que ter compaixão, ser uma pessoa misericordiosa. Em nome de Jesus Cristo. Talvez seja no tempo da tua ignorância, mas se limpa hoje de toda a sentença que você lançou, para que você não colha os frutos das suas ações. Você seja liberto hoje para viver aquilo que Deus preparou para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabia da natureza de Caim, mas mesmo assim Deus foi falar com ele. Teu desejo cumpre você dominá-lo, Caim. Jesus sabia da natureza de Judas, mas mesmo assim Jesus deu todas as chances possíveis e imaginárias e mais um pouco para Judas. Ele se perdeu, mas Jesus deu para ele a oportunidade de ser transformado, de se tornar um apóstolo, e não um suicida, não um traidor. Jesus deu a ele a oportunidade de se tornar um apóstolo. Em nome de Jesus Cristo. Receba hoje o poder e a unção desta palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque você acha que Deus não sabia que Saul faria tudo aquilo que ele fez? Mas Deus deu uma chance para Saul. Colocou nele o Espírito Santo de Deus. Ele profetizou. Ele tinha tudo para dar certo. Tinha um grande profeta que andava com ele, que era Samuel, e gostava muito de Saul. Tanto é que Deus fala, Samuel, eu já rejeitei Saul. Eu dei todas as oportunidades para ele. Em nome de Jesus Cristo. Receba hoje a libertação da tua vida. Receba hoje a cura no teu interior. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Você não vai entrar o ano com pendência, mas vai ser liberto pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu sei que é difícil dar aleluia, mas é bom dar aleluia nesse momento também. Mas é uma libertação, é algo que vai nos ajudar e fazer lembrar de coisas que parecem ser insignificantes, mas elas podem travar a nossa vida aí, né? E não sei se eu me chamo Natan, mas estou trazendo aí para que você seja liberto de toda e qualquer pendência. E o ano que vem vai ser só sucesso, só bênção. E você vai continuar sendo uma mulher, um homem, segundo o coração de Deus. Amém? Como foi Davi. Por onde Davi andava, Deus lhe dava vitória. Houve um período difícil na vida de Davi, mas a bênção nunca se apartou de Davi. A bênção nunca vai se apartar da tua vida, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, receba essa libertação para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Amém. Jesus. Boa noite, queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus.